Meu amigo, minha amiga, o programa Tempo de Escutar quer levar até você a palavra de Jesus, que ilumina o nosso caminho, que dá paz ao nosso coração. O programa também é um oferecimento de Medifarma. A drogaria Medifarma oferece para você uma ampla comercialização de remédios, além da linha de perfumaria. A Medifarma é credenciada no programa Farmácia Popular. Vá até a Medifarma e confira os produtos na Avenida São Vicente de Paulo, número 1191, ou pelo telefone 3621-2606. Meu amigo, minha amiga, o Evangelho é sempre esse contato de Deus com a gente. Por isso, hoje, nós vamos ouvir o Evangelho que está em Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4, que é o comecinho do Evangelho, e depois vamos pular lá para frente um pouquinho, no capítulo 4, nos versículos de 14 a 21. Vamos preparar o nosso coração e ouvir esta santa palavra de Jesus. Esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu, desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordinário para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje é constituído por dois textos diferentes. O primeiro, que é logo o início do Evangelho, capítulo 1, versículo de 1 a 4, temos aqui um prólogo, onde Lucas, imitando um pouco o estilo dos escritores helenistas, ele apresenta o seu trabalho. Trata-se o quê, então? De uma investigação cuidadosa dos fatos que se realizaram entre nós. É interessante a gente tomar esse pequeno texto para situar um pouco na história. Nós estamos aí na década de 80.
década de 80 depois de Jesus. E, de uma certa maneira, já tinha passado quase 50 anos dos fatos acontecidos. E as testemunhas oculares, né, do Cristo praticamente já estavam aniquiladas, já estavam praticamente todas mortas. Por isso que Lucas vai fazer, então, esta pesquisa cuidadosa. E também nesse fato, nesse tempo, o cristianismo começa a defrontar com uma série de heresias e desvios doutrinais. Então, o evangelho era passado de boca em boca. O evangelho era passado de um para outro. E nesse passar, como diz o próprio ditado, quem conta um conto, aumenta um conto. E assim estava acontecendo já com o evangelho. Estavam surgindo as primeiras heresias do cristianismo, desvio daquilo que era entendido como a verdadeira revelação de Deus. Então, Lucas, tomando uma pesquisa cuidadosa, ele vai escrever um evangelho. Ele diz que muitas pessoas tentaram fazer isso. Nós temos 4 evangelhos chamados canônicos na Bíblia. Mas existem outros que foram escritos, outras tentativas, e de uma certa maneira a igreja, as primeiras comunidades fizeram a sua seleção. E aí a gente acredita que há também a ação do Espírito Santo, porque que chegou a esses 4 evangelhos e não outros fazem parte deles, desse conjunto de evangelhos. É a graça do Espírito Santo que conduz a igreja. O Espírito Santo que conduz as pessoas que escreveram e que organizaram também depois as Escrituras, a Bíblia. Então era necessário fazer o que? Diante dos perigos das heresias, era necessário voltar à raiz de tudo, ou seja, buscar uma sólida doutrina em cima da vida de Jesus. Por isso é necessário recontar o Evangelho de acordo com aquilo que se tinha conhecimento. E na segunda parte do Evangelho, no capítulo 4, versículos de 14 a 21, apresenta aí o início da pregação de Jesus, que Lucas coloca lá em Nazaré, na cidade que Jesus foi criado. O cenário do fundo é o culto na sinagoga no dia de sábado. O serviço litúrgico celebrado na sinagoga consistiu em orações e a leitura da lei e também dos profetas, com o respectivo comentário delas. Os leitores eram membros respeitados da comunidade ou pessoas conhecidas que já também tinham uma certa aceitação. Então aí a gente vê que Jesus era uma pessoa conhecida. Se ele teve o direito de pegar a palavra e ler e depois fazer a sua explicação, Jesus era uma pessoa também conhecida e de uma certa maneira reconhecida pela comunidade da sinagoga onde ele vivia. E é interessante que Jesus ele pega esse texto que está lá em Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 2. Ele pega o livro do profeta Isaías. E qual que é a mensagem deste evangelho que Jesus fala? Primeiro, gente, a finalidade da obra de Lucas é, como dissemos, recordar aos crentes, aqueles que acreditam, de modo especial dos crentes da língua grega, as raízes e a referência a Jesus, que estavam sendo desviadas. E no texto, em concreto, Lucas vai apresentar, então, o programa que Jesus se supõe realizar no meio dos homens, como uma proposta de libertação dirigida aos oprimidos. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para anunciar boa nova aos pobres, aos oprimidos. A sua missão, então, consiste nisso, em gritar a boa notícia, gritar o Evangelho que liberta e que chegou ao coração e à vida de todos os prisioneiros do sofrimento, da opressão, da injustiça, do desânimo e do medo. Jesus se coloca aí como o grande libertador. E o que é mais significativo, no entanto, ali, é justamente a atualização que Jesus faz desta profecia. Ele não apenas retoma aquilo que Isaías tinha falado, como agora ele fala, hoje se cumpriu esta profecia, ou seja, em mim, na minha pessoa, se cumpre essa profecia do profeta Isaías. É claro que isso foi motivo de escândalo, motivo de muitas discordâncias ali na sinagoga, entre seu povo, e ali começa
também um pouco a perseguição de Jesus. Mas é interessante a gente tomar isso como raiz do ensinamento da vida de Jesus. O projeto libertador de Deus em favor dos homens, prisioneiros do egoísmo, da injustiça, do pecado, do medo, cumprir-se-á na ação de Jesus. Esta libertação vai ser cumprida na pregação e na ação de Jesus. Por isso que é importante a gente tomar essa posse justamente desse ensinamento. É Jesus que nos liberta. E Jesus veio justamente para isso, para libertar, para anunciar o verdadeiro evangelho que ilumina a nossa vida. Na sequência, Lucas vai descrever depois a atividade de Jesus na Galileia como um anúncio de uma boa notícia. A gente vai decorrer depois do evangelho, a gente vai ver justamente isso. Que aquilo que Jesus falou e atualizou na sinagoga, no encontro naquele sábado, ele vai realizar em obras e palavras ali no seu povo. Mas isso vai ficar por uma próxima oportunidade da gente meditar. Pensemos nisso, recorremos a Jesus, Ele que veio nos libertar de toda injustiça e de todo medo. Convido a você, meu amigo, minha amiga, vamos mais uma vez elevar o pensamento ao Senhor e através da oração do Pai Nosso, fazer a nossa conversa com Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe e santifique você e sua vida hoje e sempre, conforme a graça do seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, quero convidar você para o próximo dia 6 a 9 de fevereiro, no ginásio do Tigrão. Nós vamos ter o nosso retiro de carnaval da comunidade Teotocos, que todo ano nós realizamos. Dia 6, no sábado, missa de abertura às 20 horas. E no dia 7, 8 e 9, a partir das 13 horas, com música, oração, pregação, adoração, e encerrando às 19h30 com a Santa Missa. Então convidamos você para participar conosco do retiro de carnaval de 6 a 9 de fevereiro no Tigrão. Obrigado.